em estúdio para o comentário com Ricardo Jorge Pinto, comentador RTP, e também Adriana Dil, da Associação Mais Brasil, que passou o dia na mesa de voto de Porto. Boa noite, obrigada a ambos por estarem connosco. Ricardo, se calhar começaríamos por esta deixa do João Pacheco Miranda, precisamente para percebermos, a partir destes resultados, como é que se devem entender os dois candidatos que passam à segunda volta. Pois, essa é uma questão que provavelmente começaremos a entender melhor depois dos discursos de hoje à noite. Aquilo que está definido, delineado pelos estrategos de Dilma é que ela só deverá falar depois de ouvir Marina fazer o seu pronunciamento no final destas eleições, com um propósito, ver qual é o grau de agressividade que Marina utilizará relativamente à candidatura vencedora. Se eventualmente houver ali uma pequenina janela de oportunidade para haver uma espécie de namoro de Dilma a Marina, muito provavelmente, dizem os analistas que acompanharam esta eleição mais de perto, que esse é um cenário bem provável. E se não houver essa janela de namoro, poderá dar-se o caso de Marina juntar-se a Aécio? Esses são alguns dos sinais que têm vindo a ser expressos ao longo do dia por pessoas que são muito próximas de Marina, que começaram logo desde manhã a dizer que o apoio de Marina à Dilma está fora de questão. Numa entrevista à Folha de São Paulo, algumas das figuras mais próximas de Marina davam exatamente esse sinal, muito provavelmente também numa estratégia eleitoral ainda para esta primeira volta, mas essa é realmente uma das possibilidades que neste momento está mais em aberto. Mas como dizia há pouco o João Pacheco Miranda, o eleitorado brasileiro é muito volúvel e, portanto, provavelmente vai ter que se baralhar e dar de novo. Haverá certamente algumas inversões de posição relativamente ao que aconteceu nesta primeira volta. Haverá eventualmente também soluções de compromisso, isto é possível que Dilma queira vir a ceder em algumas das matérias que tem vindo a estar aqui a defender, no sentido de conseguir encontrar essa tal parceria que, perante estes resultados, que são claramente ameaçadores para aquilo que se esperava poder ser uma vitória mais folgada, no momento em que se percebeu que Marina estava a perder progressivamente nas sondagens e obrigando-a, neste momento, a uma estratégia diplomática bem mais intensiva do que aquilo que ela provavelmente desejaria. Essa inconstância do eleitorado brasileiro de que falas leva-me a perguntar à Adriana se fica, ao fim e ao cabo, surpreendida com estes resultados em que Dilma disputa uma segunda volta com Aécio. Sim, ficamos até hoje mesmo, enquanto tinha as votações aqui no Porto, no Hotel Ipanema, já tivemos uma surpresa após as eleições, porque aqui deu o Aécio e a gente ficou surpreso. Na mesa de voto do Porto, venceu Aécio. E a gente ficou surpreso com essa estatística, porque até então pensávamos que ia dar Dilma, não é? E isso agora alguém vai ter que se juntar, os partidos vão ter que se unir. E acredito que a Marina vai fazer isso com a Aécio. O que é que, no entender da Adriana, pode ter invertido as intenções de voto? Porque durante as últimas semanas Marina seguia à frente a seguir a Dilma, mas na quinta-feira as sondagens já apontavam para um aumento das intenções de voto em relação à Aécio. O que é que pode ter baralhado ali as contas? Eu acho que, de repente, também, depois dos debates que fizeram, é bem como estava dizendo o Ricardo, não é? O povo muda muito de opinião. Volto à conversa com os convidados aqui em estúdio desta emissão especial. Ricardo Jorge Pinto, em função até destas reações que ouvíamos nestas duas reportagens, estes resultados mostram de alguma forma que, apesar dos eleitores quererem mudanças, também estão apreensivos em relação ao futuro e em relação, sobretudo, ao desconhecido. Sim, o desconhecido aqui é um fator muito importante. Os brasileiros sentem que aquilo que parecia ser há alguns anos um boom quase inesgotável de surpresas agradáveis para os brasileiros, a economia a crescer muito acima daquilo que em outros países, mesmo desenvolvidos, onde também emergentes, estava a acontecer, e de repente a economia começou a arrefecer. Isso criou uma sensação de que, na verdade, aquele impacto da chegada de Lula poderia ter-se esvaziado mais rapidamente do que se esperava. Houve quem dissesse que Dilma acabou apenas por ser uma sucessora que tentou, não mexendo em nada, obter o mesmo grau de sucesso de Lula, e isso era quase impossível, e começaram imediatamente a olhar com desconfiança para aquilo que poderiam ser esses mesmos resultados, tocando sempre nessa mesma tecla, não percebendo exatamente o que é que a médio e a longo prazo espera o Brasil, com uma economia que na verdade tem um potencial tremendo, mas que em vários momentos demonstrou que pode ir abaixo tão depressa como tinha subido. E
essa incerteza e essa dúvida sobre o que é que poderá acontecer, penso que pesou bastante nestas eleições. Poderá ter ajudado de alguma forma Dilma, na medida em que ela, apesar de tudo, significava uma maior segurança, porque quer a chegada de Marina, que foi no fundo um trunfo de última hora, depois da tragédia da queda do avião do candidato Eduardo Campos, quer a Aécio Neves, que na verdade apareceu com propostas que para muitos dos brasileiros eram, não digo surpreendentes, mas se calhar um bocadinho fora do comum. O facto de Dilma representar muito o voto da população um pouco mais pobre, um eleitor médio típico de Aécio Neves tem mais de 10 salários mínimos, é de formação superior, e portanto essa questão da incerteza, que assusta mais quem tem menor formação, provavelmente terá pesado neste resultado muito positivo. A Dilma disse no último debate televisivo, na quinta-feira, nós colocamos os pobres no orçamento. Mas essa é também a camada social mais penalizada, mais carente no Brasil. Esta camada do eleitorado pode ter uma decisão determinante na segunda volta? Penso que sim. As sondagens para a segunda volta dão um resultado muito idêntico àquele que estes dois candidatos tiveram já nesta primeira volta, o que significa que para essa segunda volta não se sabe ainda exatamente por onde é que cairão os outros votos, que desta vez não foram nem para Aécio nem para Dilma. Isso significa que muito provavelmente esse tal eleitorado que se sentia mais ou menos acomodado com Dilma, mas que ao mesmo tempo não sabia se poderia continuar a contar com essa ajuda, poderá neste momento, e aí a tal questão da incerteza deste eleitorado brasileiro, ir agora para Aécio, sobretudo se hoje no discurso Marina der indicações e sobretudo bons argumentos para esse voto nesse candidato. Adriana, em que é que Dilma Rousseff falhou nestes anos à frente da presidência do Brasil? Porque é reeleita, mas não consegue a reeleição à primeira volta, disputa uma segunda volta. Em que é que ela falha? O Brasil, em muitas coisas, estão falhando, inclusive a questão da educação, a questão da segurança, e isso deixa o povo muito desconfiado. E nesse momento as pessoas começam a tomar decisões, não é? Porque tem que definir quem vai ser o que vai assumir o governo do país. Uhum. E nesse sentido também deixar uma série de lacunas e descobrirem coisas dentro da corrupção, que a Dilma ficou com uma certa desconfiança e isso atrapalha muito a questão do governo. Ricardo, por que Marina Silva não conseguiu capitalizar esse descontentamento nesta fase final da campanha? Se calhar isso era o expectável. Eu acho que o resultado inicial que deu esperanças à Marina de passar a uma segunda volta se deveram muito ao tal efeito de surpresa, um sentimento de alguma orfandade depois da perda de Eduardo Campos e, sobretudo, também de uma imagem que foi trabalhada muito cuidadosamente à volta de Marina e que acabou, pelo menos num primeiro momento, por ter um impacto muito relevante. Mas a verdade é que quer os debates televisivos que começaram a mostrar que, na verdade, a candidata tinha muito poucas respostas para algumas das questões fundamentais, nomeadamente essas do apoio à pobreza, à Bolsa Família, etc., onde a candidata foi sempre muito cautelosa, sem se querer comprometer de forma muito decisiva com respostas mais assertivas. Quer depois, nesta fase final, a maneira como não conseguiu tirar proveito de alguns dos escândalos, nomeadamente ligados a Petrobras, que deixaram, ou melhor, deram dela uma imagem de alguém que, na verdade, não estaria tão preparada como inicialmente se poderia esperar. E isso, penso, acabou por contar contra ela, ter baralhado um pouco todos estes resultados e deixado o eleitorado brasileiro a jogar um pouco mais no seguro, mais naquilo que percebia como sendo respostas mais imediatas. E em função desse teu raciocínio, qual deve ser então a estratégia de Aécio para a segunda volta com Dilma? Porque ela não consegue uma vitória clara nesta primeira volta. O que é que fragiliza Dilma Rousseff no meio disto tudo? Pois, eu há pouco falava da questão da economia ter arrefecido, mas a verdade é que sinais muito recentes, por exemplo, indicaram que o desemprego no Brasil nunca esteve tão baixo como está agora. E a Dilma foi muito hábil a tirar proveito disso nos comícios finais e nos tempos de antena que foi tendo um pouco pelo Brasil, chamando exatamente a atenção para esse fenómeno, dando a entender que eventualmente com ela a economia poderia voltar a crescer.
pôs também o trunfo Lula, que é um trunfo muito importante, a tentar jogar nesse mesmo sentido, mas tem sempre outros problemas, e outros problemas são exatamente o facto de, na verdade, as pessoas, mesmo aquelas que acreditam nela, estarem agora bem mais desconfiadas do que estavam há alguns anos perante aquilo que é a incapacidade dela de dar respostas aos problemas mais prementes de um país que está neste momento a ter uma classe média emergente, mas que ao mesmo tempo percebe que a força que está a ser dada a essa classe média está, na verdade, segura por pés de barro e pode cair com muita facilidade. E depois perceber também que um conjunto de jogos de corrupção que se julgavam mais ou menos afastados, ou pelo menos agora um pouco mais controlados, e a Dilma foi também muito assertiva aí, dizendo que um dos seus planos era combater a corrupção. Ao longo da campanha percebeu-se que afinal isso poderia não ser exatamente assim, e voltou mais uma vez essa sensação de que, se calhar, por detrás desta aparência que levou ao sucesso de Lula, pode estar basicamente o mesmo pântano que levou a política brasileira a não conseguir fazer do país aquilo que ele, obviamente e legitimamente, ambiciona. Mas tu estás a sugerir que Dilma possa ser refém do próprio legado que herda de Lula da Silva? Eu penso que sim, de alguma maneira. E possa ser vítima dele também, de alguma maneira. Exatamente, porque ao se ter agarrado de forma excessiva àquilo que era essa mesma herança, ao ter deixado no eleitorado, aquele eleitorado que achava que o próprio Lula tinha também tirado proveito de uma preparação que anteriormente tinha sido feita, e no fundo veio apenas escolher os lucros daquilo que não era exatamente mérito dele, e que depois até, de alguma forma, desbaratou, na medida em que a economia depois não cresceu tanto como se esperava. Quando Dilma deu sinais de que não ia fazer nenhuma inversão relativamente a essa estratégia, eu acho que essa colagem àquilo que Lula representa, ou deixou agora de representar, pode significativamente acabar por a prejudicar, quer em termos internos, quer em termos externos. Este aspecto também é muito importante, porque o Brasil continua a precisar muito de investimento externo, e a verdade é que os mercados olham para Dilma com uma reserva, uma desconfiança que acaba por prejudicar o Brasil e acaba por criar no eleitorado brasileiro também essa sensação de que talvez ela não seja neste momento o melhor trunfo a jogar. E esse foi, quanto a mim, um dos aspectos em que a Aécio esteve mais forte, na medida em que veio dizer esta solução pode até ter resultado, mas esgotou-se. E é preciso agora a tal mudança. E é aí que talvez, voltando à tua pergunta inicial, a Aécio possa agora apostar muito, dizer que na verdade ele vai representar uma ruptura com aquilo que está a acontecer e com aquilo que a Dilma neste momento representa. Ricardo, para avaliarmos aqui um bocadinho o perfil de Aécio Neves, para percebermos se este perfil pode ameaçar ou não o favoritismo de Dilma Rousseff, estamos a falar de um dos políticos mais populares do Brasil, que é neto do primeiro presidente brasileiro eleito na democracia, mas que não chegou a tomar posse por causa de um problema de saúde, de uma pessoa que foi governador do Estado de Minas Gerais e que, tal como ele disse numa das entrevistas televisivas, sempre teve uma vida boa. O que é que isto pode dizer ao eleitorado? Pois, desde logo explica, por exemplo, porque é que é o eleitorado com mais posses económicas aquele que prefere a Aécio, por exemplo, a Dilma. Explica também porque é que ele, em muitas das suas posições, tem alguma moderação relativamente àquilo que são algumas das políticas que Dilma tem vindo a defender, nomeadamente à população um pouco mais pobre. Há quem diga que é exatamente por ele nunca ter sentido na pele, ao contrário da Dilma e de Marina, que eram de classes mais pobres, ele nunca ter sentido na pele o problema da pobreza, que é um pouco mais tolerante relativamente àquilo que no Brasil se vai vivendo. A verdade é que Aécio Neves é alguém que é descrito como um mão de ferro, apesar de cativar as pessoas e de suscitar muita simpatia na maneira de gerir as suas equipas. Ele é bastante duro, economista de formação, conhece muito bem os números, e quando foi governador de Minas Gerais entre 2013 e 2010, foi alguém que conseguiu dar a volta a um dos estados mais endividados do Brasil, logo a seguir a São Paulo, embora os seus críticos digam que isso foi muito à custa de dívidas que ele também foi contraindo junto do governo federal, e foi a sua habilidade em conseguir ir buscar apoios ao governo federal que permitiram essa retoma do estado de Minas Gerais. Há quem o descreva como conflituoso, e, por exemplo, o conflito que ele teve com José Serra dentro do seu partido
até muito pouco antes das eleições, é demonstrativo dessa conflitualidade que ele às vezes gosta de incluir para depois sair vencedor. E houve quem dissesse que essas cicatrizes poderiam não sarar a tempo destas eleições, mas esta, por exemplo, pode ser até uma boa lição para António Costa, ou seja, ele teve uma situação idêntica à que os dois candidatos nas primárias do PS estiveram, com o partido claramente dividido entre as duas partes, e muito pouco antes das eleições, com a Aécio a sair vencedor, a verdade é que chega a estas eleições, ou esta primeira volta, e consegue este resultado surpreendente, mostra que conseguiu, de alguma forma, reunificar o partido à sua volta e ir para estas eleições já com essa vantagem. Finalmente, dizer que Aécio é também alguém que tem uma enorme ambição e demonstrou por várias situações, vem de uma família de políticos, como tu disseste, foi secretário privado de Tancredo Neves, desde muito jovem que se mexe nos corredores da política, e há quem diga que ele, de alguma forma, foi aí beber muita da sua habilidade, e há quem diga também que esta reviravolta que ele deu, há uma expressão dele muito curiosa, ele diz, há um mês nem sabia para que é que tinha um telemóvel, porque ele nunca tocava, nos últimos dias de campanha ele tinha 3 telemóveis nos bolsos, e nenhum deles parava. E há quem diga que esta reviravolta foi também resultado da habilidade que ele teve em tirar proveito do ataque que o PT começou a fazer à Marina, incentivando esse mesmo ataque, colocando-se de lado dessa agressividade entre duas candidatas que na altura eram dadas como favoritas, e aproveitando exatamente com essa experiência política que ele traz desde muito jovem para agora chegar como um candidato com enorme potencial para esta segunda volta, embora, deixa-me só terminar, na verdade, olhando para a história do Brasil, nenhum candidato que chegou em segundo lugar à segunda volta ganhou. Collor de Mello, em 89, manteve a sua vantagem na primeira volta. Em 2002 e em 2006 aconteceu o mesmo com Lula. Em 2010 aconteceu com Dilma. Vamos ver. Estás a crer que vai acontecer desta vez também. É o que é mais provável. O que é que, para tentar inverter então essa tendência histórica, Ricardo, o que é que este economista pode fazer se pensarmos que alguns dos graves problemas que subsistem no Brasil têm a ver com as infraestruturas que estão por desenvolver, com os impostos demasiado elevados, com a burocracia fiscal ineficiente e com a corrupção atingindo escândalos que envolvem empresas estatais? O que é que este economista pode prometer às pessoas ou pode antecipar às pessoas para as convencer a votarem nele e não em Dilma? Mais uma vez é fácil fazer a analogia entre o que está a acontecer no Brasil e o que está a acontecer em Portugal. Da mesma maneira que há quem diga que António Costa vai ter que mostrar que é verdadeiramente diferente de Pedro Passos Coelho se quiser ganhar as próximas legislativas, também a Aécio Neves vai ter que mostrar que as suas soluções para esses problemas que agora elencaste são substancialmente diferentes daqueles que o PT tem vindo a apresentar. As estatísticas ou as sondagens dizem que 70% dos brasileiros querem uma mudança, porque acham que este ciclo político chegou ao fim, mas 92% dizem que não encontram nenhum sinal de mudança em qualquer dos outros candidatos. E esse é a grande dor de cabeça para Aécio Neves, convencer os brasileiros de que, na verdade, ele tem soluções que não são apenas diferentes, mas que são também eficazes. Por exemplo, na área da saúde, onde o programa Mais Médicos tem vindo a ser muito elogiado pelos analistas, e a Dilma tirou muito proveito dele, que na verdade esse programa, que há quem diga também que já está a ficar exausto, tem uma outra qualquer solução que o PSDB terá que apresentar de forma mais eficaz do que aquela que fez ao longo desta primeira volta. O que se pode dar de benefício da dúvida é que nesta primeira volta, que foi muito tática e muito centrada em ataques, nomeadamente à candidata Marina, que agora nesta segunda volta pode haver mais espaço para um esclarecimento, para uma clarificação das posições, e aí talvez a Aécio Neves tenha sobre Dilma alguma vantagem que ainda não utilizou. Vamos admitir que Dilma ganha a segunda volta com um desaceleramento da economia, com um ministro da Economia do Brasil que não goza de grande popularidade. Estás em crer que Dilma terá ou acabará por substituí-lo ou não, ou mantendo que sinais é que ele terá de dar aos brasileiros? Há quem diga que ela vai ter que fazer uma reformulação muito profunda no seu executivo, vai ter que fazer mudanças também ao nível do seu partido, e isso é muito importante também, e começar a olhar para aquilo que foram os resultados em todas as outras votações que estão agora a ocorrer, porque isto não é apenas uma votação para a Presidente. Há neste momento senadores, governadores a serem eleitos, e é preciso olhar também para aquela que é a força que Dilma terá ou não terá depois destes resultados. Porque, na verdade, ela vai ter que ter agora uma legitimidade acrescida,
poderá também advir daquele que for o seu resultado nesta segunda volta. Se ela sair fragilizada por causa de um resultado magro de vitória perante o seu adversário, se olhando para as outras votações se perceber que o PT, na verdade, como muitos dizem, está a sair enfraquecido, se estas polémicas à volta de casos de corrupção não forem estancados, então eu diria que Dilma tem pela frente um mandato particularmente difícil, até porque a conjuntura externa também não lhe vai ser favorável. O facto da economia brasileira estar agora quase numa recessão, ou pelo menos numa estagnação, agora uma pequena recuperação no último semestre, indica que, na verdade, alguma coisa de muito mal, de muito profundo está a acontecer no Brasil e de que os perigos, Brasil, Rússia, Índia, China, começam a contar cada vez menos com o Brasil como um dos países impulsionadores daquilo que era essa tal emergência e de que muito do dinheiro, nomeadamente aquele dinheiro que está nos grandes fundos de investimento e que acaba por ser muitas vezes o elemento que faz a diferença, se está a afastar muito rapidamente do Brasil, com as consequências nefastas que isso inevitavelmente trará. Sendo que, Ricardo, ganhe Dilma, ganhe Aécio, o grande desafio do vencedor será sempre recolocar este gigante sul-americano no trajeto do crescimento. Sim, e falta saber como é que ele se vai posicionar perante outras grandes forças mundiais. A relação que Dilma está a tentar estabelecer com os Estados Unidos é muito interessante de analisar em vários tabuleiros, nomeadamente o tabuleiro da educação, começando a criar dificuldades para que os estudantes brasileiros venham estudar para a Europa e querendo incentivá-los a ir estudar para os Estados Unidos, na área cultural, onde ela está a fazer um enorme esforço para que haja elos de conexão com os Estados Unidos também mais aprofundados. A maneira como alguns dos conselheiros de Obama olham para o Brasil pode ser uma indicação de que está aqui a tentar haver uma alteração da estratégia, da geoestratégia do Brasil, permitindo eventualmente conseguir a tal saída deste buraco em que economicamente o Brasil entrou. Ricardo Jorge Pinto, muito obrigada por ter estado connosco nesta emissão especial.